Indo. Ó, tá ao vivo. Boa noite, pessoal. Queria aí agradecer a presença de todo mundo. A gente está aqui fazendo a nossa live. Essa semana, essa vai ser a única live que nós vamos estar divulgando e compartilhando. A gente também foi convidado para algumas outras semanas, né? A gente fez esse tema especial aí junto com o companheiro Elson Pereira, nosso pré-candidato pelo PSOL à Prefeitura de Florianópolis, né? Que vem com um conhecimento vasto do campo da geografia, do direito à cidade, do planejamento urbano, né? Então, a gente, na Semana do Meio Ambiente, do qual é uma data global que se comemora na sexta-feira, no dia 5 de junho, e historicamente, assim, durante esse tempo que a gente está ali na Câmara, a gente fez sempre as atividades ligadas ao mês do ambiente, né? E no dia 5 de junho a gente sempre faz o Dia Mundial do Meio Ambiente na Câmara. De forma excepcional, nesse ano não vamos ter a nossa atividade, mas a gente vai fazer uma série de atividades online aqui e chamando vários coletivos, e a gente basicamente abre essa nossa tarefa do mês do ambiente aqui com a live junto com o Elson, né? Porque a gente tem um entendimento bem interessante do ponto de vista de olhar, né, para o planejamento urbano, para o direito à cidade, né, para os direitos essenciais, e fazer uma reflexão assim global sobre a questão do meio ambiente e trazer os desafios que nós vivemos aqui na cidade de Florianópolis, evidentemente, né? A gente vai trazer também sempre um balanço muito importante entre meio ambiente e sociedade, ou a questão dos direitos sociais comparado à questão ambiental. Então, a gente vai ficar assim numa visão preservacionista, uma visão mais focada no meio ambiente, mas falando um pouco desses desequilíbrios que têm relação direta, né? E cada vez mais nesse momento que vários cientistas, estudiosos, né, e autores vêm discutindo a questão da crise ambiental, ela vem acompanhada da crise social, econômica, do qual a gente vive no planeta, no Brasil e, evidentemente, na cidade, né? Então, eu queria que o Elcio se apresentasse para o pessoal, né, de repente, como a gente está nas duas páginas, né, depois eu também faço uma breve apresentação minha e a gente vai começar esse bate-papo. Obrigado, Elcio, por aceitar o convite aí, para a gente estar junto também nesse espaço, e que a gente faça uma boa noite aí de 1 hora de live para essa conversa importante e necessária. Bom, boa noite, Marquito. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando nessa live. Acho que é um instrumento que nós temos explorado bem, né, nessa crise que estamos passando. Quando falo nós, falo a sociedade em geral, no sentido de estar aprofundando algumas questões e que a pandemia está deixando muito claro, né, que nós, mais do que nunca, estamos vivendo na casa comum, né? O mundo é a casa comum, e refletir sobre a pandemia, seus efeitos, é refletir, sobretudo, como é que nós estamos vivendo neste mundo, como é que nós estamos gerindo toda a questão da economia, e a economia no sentido mais amplo possível, no sentido de como é que nós estamos lidando com os recursos, como é que nós estamos consumindo, como é que nós estamos lidando na repartição das riquezas, porque a pandemia nos mostrou que somos extremamente fragilizados quando não observamos as regras mínimas de um bem viver nessa casa comum. Acho que podemos aprofundar essas questões, Marquito, sempre vendo os sinais locais dessa crise que é global. Bom, eu sou o professor Elcio Pereira, professor da Universidade Federal de Santa Catarina há 27 anos. Abracei a geografia como um apaixonado, não tenho uma formação original na geografia, mas encontrei na geografia as principais explicações sobre a vida urbana, sobre o espaço urbano, sobre a cidade. Tenho trabalhado no departamento de geociências desde 2005, e trazido essas questões da cidade e as várias dinâmicas, né, que envolvem
né, nos espaços públicos, a questão da saúde pública, a questão da cultura, porque conceber a totalidade é a melhor forma da gente compreender o particular. Obrigado mais uma vez, Marquito. Acho que vamos fazer um bom debate aqui. Legal, Elcio. A gente combinou um pouco de trazer uma perspectiva mais global mesmo desse momento, e também, de alguma forma, é um momento do qual ele tem uma relação direta, né? A crise ambiental, ela não surge de agora, né? E ela não é um marco, o coronavírus não apareceu do nada, né? Eu tenho lido algumas coisas e conversado com alguns professores lá do Centro de Ciências Agrárias que trabalham com a temática da agroecologia, professor, do núcleo de agroecologia, e tem toda uma tese voltada para a saúde única, né? Nessa perspectiva da relação íntima entre saúde, sociedade, meio ambiente e agricultura, e que tem demonstrado que, inclusive em algumas lives a gente fez aqui com médicos que trabalham. Aqui live ao vivo aqui, com a criançada favorando. Vem trazendo essa perspectiva, assim, que muito se fala, né, de que a gente tem hoje esse vírus, que ele pode ter vindo, inclusive, tem teses demonstrando que ele pode ter vindo e surgido a partir dos sistemas de confinamento de aves e suínos, né, que é um sistema do qual vem surgindo algumas outras bactérias e alguns outros vírus, como já aconteceu, né? A gente sabe na história mais recente que apareceram, né? E que é por conta desse modelo também, às vezes, de produção, de confinamento, com alto uso de antibióticos, com alto uso de insumos, né? Altamente confinados, e que encontra também uma população hoje altamente medicalizada, uma população com uma concentração alta de metais pesados no seu organismo, uma população muito desequilibrada do ponto de vista da relação ambiental e do seu comportamento com o meio ambiente, e que facilmente se prolifera esse tipo de vírus, por exemplo, né? E isso eu trago para a gente falar, porque alguns marcos importantes aconteceram em 1972, com o encontro de Estocolmo. A gente teve a primeira análise global mostrando dos desafios da humanidade para as mudanças climáticas e do impacto do ser humano ou dessa sociedade moderna no meio ambiente, né? E aí veio depois a Eco 92, veio a Rio +20, né? E veio uma série de outros movimentos trazendo o debate sobre a tentativa de se falar sobre desenvolvimento sustentável. Depois, o desenvolvimento sustentável ele é altamente apropriado para a mercantilização desse processo, né? Para a economia verde, vamos chamar assim. Vem trazendo também outras tentativas de respostas, como o ecossocialismo, o decrescimento, né? Vem se trazendo também debates aprofundados no termo da relação com os povos tradicionais, as populações tradicionais, na perspectiva da relação com o meio ambiente, né? Mas todos eles demonstram que o modelo capitalista de acumulação, de lucro e de exploração das pessoas e destruição da natureza é o grande causador desse processo de aceleração das mudanças climáticas e desse processo, inclusive, de tratar de condições inapropriadas para a humanidade, e isso também agrava as diferenças sociais e as explorações das pessoas, né? Então, é importante a gente entender, para a gente vir trazendo para Florianópolis, né? Para a gente vir trazendo para a nossa cidade um pouco dessa realidade, né, Elcio? Me permite, Marquito, na verdade, todos esses marcos temporais que você coloca são muito importantes para perceber que a sociedade tem se dado conta, a partir do final do século XX, início do século XXI, da importância e dos limites da ciência, quando ela não dá conta ainda de explicar alguns fenômenos. Então, a gente acredita na ciência, que ela apresenta resultados, mas muitas coisas nós desconhecemos ainda, precisamos aprofundar. E nesse sentido, principalmente em relação à natureza, um dos principais princípios que eu tenho certeza que surgiram nos últimos anos é o princípio da precaução. O princípio da precaução é um princípio, às vezes, mal explicado, mal utilizado, mas o princípio da precaução, ele indica que, se nós temos alguma dúvida sobre alguma intervenção que a gente vai fazer na natureza ou
mesmo na ciência, a gente não o faça, por princípio da precaução. Não é se eu não souber de nenhum mal, então eu posso fazer. Não. Se eu não tiver certeza que determinada intervenção vai causar um mal, eu não devo fazer essa intervenção. Nós temos vários exemplos, mesmo aqui em Florianópolis, né, em que a utilização errada ou a ocupação errada do território levou a problemas. Vejam, por exemplo, o que aconteceu na armação do Pantano do Sul, quando o mar avançou, e aí não se tem ainda explicações, mas há hipóteses, por exemplo, que a interrupção do rio, ou certamente a construção muito próxima da orla, levou à destruição da própria orla pelo mar, né? Então, nós temos que usar o princípio da precaução sempre pensando nas possibilidades que nós não dominamos, né? Eu, antes da reunião, Marquito, já fazendo esse diálogo entre o global e o local, né? Uma colega engenheira sanitarista que mora no Campeche, ela trouxe o problema do possível problema do projeto da construção de uma ciclovia que longa, né, que vai ligar a Lagoa da Chica até o Morro das Pedras pela orla. Ora, é preciso ter muita precaução nessa hora, porque é uma intervenção de engenharia num local extremamente frágil, né, da orla de Florianópolis. Então, só para exemplificar que tipo de pensamento, um pensamento ambientalmente comprometido, tem com o território, com a cidade, com o país. Então, estar comprometido com o meio ambiente é pensar a partir dele, se inserindo, a humanidade se inserindo nele, não a humanidade como alguém que vai explorar o meio ambiente. Não, ela faz parte desse meio ambiente. Esse princípio da precaução, e tu já trouxe um outro elemento que é a nossa relação, né? O quanto que a gente, enquanto sociedade moderna, tem uma relação de exploração do meio ambiente ao invés de uma relação íntima e de parte desta natureza ou do meio ambiente, assim como entender a natureza como sujeito de direitos, que é um debate super profundo do qual a gente vem fazendo e que tem uma relação direta com as cosmovisões das comunidades tradicionais, né? Que tinham essa relação que era muito mais do que uma relação de suprir necessidades, que era uma relação espiritual, uma relação de respeito, uma relação de conectividade com aqueles ciclos naturais do qual eles dependiam e tinham uma relação muito mais afetiva e realmente de convivência com os outros seres vivos não humanos, né? E aí eu acho que esses princípios do antropocentrismo associado nesse momento com uma visão exploradora, né, que a humanidade se colocou de explorar territórios, explorar pessoas, escravizar pessoas, colonizar áreas, né, trazer esses princípios que hoje a gente tem, por defesa da justiça social, tem tanto trabalho para desconstruir essas estruturas da nossa sociedade, né, e que elas são importantes porque elas também têm uma base na relação com a natureza, né, e isso a gente não consegue dissociar quando fala da questão ambiental global e da questão das nossas relações com a natureza, que ela não está dissociada das relações sociais, por exemplo, ela não está dissociada das estruturas do qual move a nossa sociedade, que a gente precisa tanto desconstruí-las, e é um esforço, um exercício nosso enquanto lideranças políticas, como o Bento falou, relacionado com algumas outras lideranças religiosas, como o Papa Francisco, que veio trazer o debate da casa comum, como várias outras lideranças espirituais trazem isso, como religiões, né, por exemplo, de matriz africana, têm discutido a relação com a natureza, as comunidades tradicionais aqui indígenas, como as comunidades aqui do Morro dos Cavalos, têm uma relação íntima com a natureza, né? Então isso é fundamental, ao invés de ver a natureza a serviço dela. Esse exemplo que tu estás falando é um exemplo de uma tentativa que a comunidade está tentando fazer, de fazer um enroncamento numa área que é uma área
do qual é um ambiente com as mudanças climáticas, com o aumento do nível do mar, com a força, né, da dinâmica das marés, aquela área é uma área do qual a natureza, o ambiente naturalmente vai se apropriando e fazendo a sua própria dinâmica. Então, como que a gente vai enfrentar isso, se é enfrentável? Na verdade, não é lógico a gente pensar que se colocar um mole, uma segurança, ou mesmo um monte de pedras, como foi feito na armação, e que em muitos poucos anos agora a coisa já está se refazendo, né? Então é inaceitável a gente pensar que essa visão antropocêntrica reinando ainda, né? Então, Marquito, e assim como na atual crise pandêmica, o governo federal, o presidente tem colocado uma falsa dicotomia entre a questão da proteção das medidas contra a pandemia e a economia, muitos também ainda colocam, infelizmente, fazem uma falsa dicotomia entre economia e meio ambiente, como se fosse inconciliáveis, em que a economia pudesse determinar toda e qualquer intervenção, e aí sempre vem a famosa defesa do emprego, tal, como se não houvesse alternativa. Nós estamos passando agora por uma crise hídrica muito grande em função da seca, e tu mesmo tem acompanhado, tens postado várias coisas sobre a Lagoa do Peri, né? Lagoa do Peri, onde tem uma captação de água que atende principalmente o sul da ilha, é o típico caso de uma discussão de visões de cidade conflitantes, né? Na década de 90, houve uma grande discussão na cidade em que a comunidade do Campeche se colocou contra um projeto encabeçado pela prefeitura e, na época, pelos técnicos do IPUF, de implantação de uma nova cidade no sul da ilha, né, que chamava de Planície Entre Mares, população de 500 mil pessoas. 500 mil pessoas, repito, né? Uma população que todo município tem hoje, estou falando da década de 90, portanto, há 30 anos atrás. E a comunidade, se colocando contra esse projeto, foi muito criticada pelas forças econômicas, como as pessoas que são contra o desenvolvimento, e a comunidade afirmava naquele momento que a Lagoa do Peri tinha uma capacidade máxima de captação para atender 150 mil pessoas. Imaginemos todos nós um cenário com o sul da ilha hoje, com 500 mil pessoas, dependendo da água da Lagoa do Peri. Olha a catástrofe que seria do ponto de vista da tentativa de aumento de captação ou da deseconomia de trazer água do continente. Então, é preciso pensar numa relação de convivência e numa relação harmoniosa, se bom, é possível, porque economia não significa esse tipo de economia que nós temos hoje, podemos ter economias alternativas. Tu citaste o Papa Francisco, iria ter, se não fosse a pandemia, um encontro em março desse ano, em Assis, chamada a Economia de Francisco, onde iria se discutir os limites do atual sistema econômico e a necessidade de apresentar uma nova forma de viver no mundo, né? Então, só para trazer esse fato, né, de que muitas vezes aqueles que defendem um uso ou uma convivência com o meio ambiente, reconhecendo seus limites e seus direitos, né, não quer dizer que seja contra o desenvolvimento, é contra um tipo de desenvolvimento que vai ao máximo no processo de explorar o meio ambiente e que precisa de um desenvolvimento incessante que o planeta Terra não suporta de jeito nenhum. Isso mesmo. E a gente, essa crise hídrica ou essa estiagem, né, que tem como consequência a crise hídrica, ela, na verdade, ela é consequência também de outras dinâmicas que já vinham sendo divulgadas e mesmo adiantadas, né? Quando se falava do problema, da problemática das queimadas no bioma da Amazônia, da derrubada
e da destruição do bioma da Amazônia, quando se falava da importância do cerrado brasileiro, quando se falava da necessidade de se observar que a planeta Terra é um organismo vivo e que com essas interferências humanas nesses biomas também mudaria as dinâmicas hidrológicas, por exemplo, que é os rios voadores, que é clássico, a gente está sem chuva aqui porque tem uma interferência direta, as nuvens dos rios voadores não estão chegando mais ao sul do Brasil, né? Isso é perceptível. E, além disso, a questão local, né? Que é isso que tu falou, que é as consequências também da ausência de política pública e de um pensamento ecológico e sistêmico na gestão pública ou na governança desses setores, né? Então, a gente tem aí hoje, como bem falaste, um projeto econômico de desenvolvimento para uma região como o sul da ilha, que é composto por cadeias montanhosas, grandes planícies, que são planícies necessárias para a renovação do ciclo hidrológico, como, por exemplo, a absorção de água, que são grandes esponjas, né? As restingas, as dunas, as áreas de baixadas, né? A planície entre mares, que tu bem falou, a planície do Pântano do Sul, é onde tem o principal manancial de água, a água mais limpa que nós temos aqui na cidade de Florianópolis, né? Que são áreas que, para o desenvolvimento econômico da especulação imobiliária e do apenas vendo esses recursos como mercadoria, tem um interesse enorme de desenvolver essa área e eles olham para aquelas áreas planas e a gente pode colocar aqui 500 mil pessoas. Porém, a cidade, na discussão do plano diretor, já vinha, os movimentos sociais, as lideranças comunitárias já vinham anunciando que nós não temos capacidade de suporte para esse nível de desenvolvimento e de crescimento do qual nós temos aqui. Porque quando a gente tem uma ocupação dessas áreas, das restingas, dunas e áreas de baixadas, a gente tem aí um problema sério, primeiro, que é que acaba com essas áreas de recarga d'água. Segundo, vai vir pessoas habitar ali para consumir água. E terceiro, muitos desses prédios eles acabam rebaixando ainda as águas subterrâneas e o lençol freático e contaminando esses lençóis freáticos. Então, de uma falta de relação e de responsabilidade com as gerações futuras, orquestrada por um interesse econômico momentâneo, único, individualista, que alguns setores ainda organizados pressionam cada vez mais para se manter assim. E aí a gente tem a ausência de informações, falta de transparência, né, da atual gestão e das outras anteriores também, e com isso a gente está aí hoje, por exemplo, com o abastecimento de água reduzido a 30% da sua capacidade, né? E isso, nada parou, nada mudou. O prefeito não fez uma campanha mínima, uma propaganda mínima, orientando a população para diminuir o consumo de água, por exemplo. Ele não fez apresentou um laudo da capacidade da Lagoa do Peri de abastecer ou não. E pior, tem periferias que já está faltando água há mais de 6 meses. E são as periferias que mais sofrem com essa situação, né? Então, esse conjunto dessa crise ambiental global, em conjunto com esse problema de governança e de responsabilidade, com um paradigma que tem uma ruptura enorme entre ser humano e ambiente, é causador desse momento que a gente vive, mas a gente tem que buscar essas saídas, e a gente acredita nas saídas, né? A gente acredita nas saídas numa perspectiva de uma administração que tenha ecologia e justiça social como centro, a gente acredita nas saídas de pensar o processo pedagógico como um instrumento importante, de engajar as pessoas para que elas participem desse processo também, mas mais do que isso, saber que tem política pública que não está sendo aplicada e recurso público que não está sendo aplicado para aquilo que poderia estar sendo aplicado, né? Desculpe, eu estava com o microfone desligado. Então, quando a gente faz a crítica ela é a administração, mas ela é, acima de tudo, um modelo, uma visão de cidade, que vem se colocando aqui em Florianópolis há muito tempo, né? Eu diria desde sempre, talvez com um pequeno intervalo na década de 90, com o governo Grande e Afrânio. O resto são gestões desenvolvimentistas em que o conjunto das ações revelam uma visão antiambientalista. Então, quando você tem um pensamento de ocupação territorial indiscriminada, quando você tem
uma impermeabilização do solo com recapeamento asfáltico, inclusive isso sendo levado como propaganda de governo, asfaltar, sua operação Tapete Preto, só muda o nome, mas ela tem uma continuidade na história. Com a ocupação da orla muito próxima, com o engordamento de praias, isso é um elemento que a gente ainda não tem condições de prever seus efeitos pelo princípio da precaução. Isso lá em 2012, quando a primeira vez se levantou essa questão, eu levantei o princípio da precaução e me chamaram de contras. Nós não sabemos o efeito ainda do engordamento da praia lá em Canasvieiras, em relação, inclusive, à Península do Daniela. Mas, enfim, a falta de uma visão de centralidades das comunidades, isso é importante, tem tudo a ver com a questão ambiental, porque se você tem uma centralidade em cada comunidade no município, você tem menos necessidade de deslocamento, né? É o princípio da permacultura. Se você tem soluções descentralizadas de saneamento, por exemplo, você tem menos concentração em determinado ponto de um problema que pode ser causado por uma má gestão do saneamento, de uma ETE, de uma estação de tratamento de esgoto, na compreensão do limite do território em relação aos recursos, mais de 70% da água de Florianópolis vem do continente e de outros municípios, né? Por uma dádiva, essa água chega em Florianópolis por gravidade, isso é impressionante, mas enfim, um município que aumenta a cada ano a sua produção de resíduos sólidos e que exporta isso para o município vizinho e que não tem nenhuma política, por exemplo, uma política pública de redução da produção de resíduos sólidos, de reaproveitamento, de reciclagem. Bom, enfim, esse conjunto de ações, elas revelam uma visão de desenvolvimento, uma visão de cidade, como se todos os problemas gerados por esse tipo de visão, em algum momento a ciência daria conta de resolver. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque a ciência também tem seus limites e tem seus custos. Vamos dessalinizar a água do mar. Quanto custa isso, Marquito? Quanto custa isso? Né? Enfim, então o que eu quero dizer é que a crítica é a crítica a um modelo de desenvolvimento que se reflete no mundo, em termos de totalidade, mas que se materializa em cada casa, em cada bairro, em cada cidade e em Florianópolis em particular. Estamos vendo agora o que aconteceu com o esgoto na Lagoa da Conceição. Quer dizer, ao mesmo tempo que esse tipo de modelo de desenvolvimento vende a Lagoa como local de atração de turistas para virem para cá gastar o seu dinheiro, ela polui a própria Lagoa. Enfim, é uma contradição dentro do modelo. É isso mesmo, Elson. Acho que a contradição é uma palavra importante porque ela representa muito dessa cidade, né? As contradições e o quanto que a gente tem de invisibilidade de algumas injustiças, sejam ambientais ou sociais, né? A cidade é muito caracterizada por isso, né? Tu trouxe alguns temas importantes e a gente está com o pessoal acompanhando, estamos aí em torno de 70 pessoas. Quem estiver acompanhando também estão mandando questões, falando que o que tu falou ali do princípio da precaução, ele é assertivo tratar disso, porque isso é tratar com evidências científicas todo e qualquer processo de intervenção na natureza. Isso é desconstruir o obscurantismo, que é a base, né, do fascismo, por exemplo, que é a base de a gente atropelar tudo e qualquer processo, e é fundamental. Então, agradecer ao pessoal que está acompanhando, também quem quiser e puder compartilhar para aumentar o alcance é legal, porque compartilhando vai multiplicando aí também o acompanhamento da galera. É um debate, a gente quando se propõe a fazer uma live, também se propondo a fazer um debate que as pessoas possam acompanhar e dar um feedback para a gente, que é super importante, né? Agora tu trouxe a contradição que foi, a gente batalhou muito esse ano por um processo que aconteceu lá no norte da ilha, o Elson, que foi a Estrada Parque, né? A estrada que liga a Vargem Grande ao Rio Vermelho. A comunidade tinha um projeto há mais de 20 anos
lutando por um projeto de uma tentativa de transformar aquilo num exemplo, numa referência para o mundo, de uma estrada parque, onde garantisse a especificidade do local, uma estrada de baixa velocidade, com alta permeabilidade, com capacidade para as pessoas praticarem as múltiplas funções que aquela estrada cumpria, que não era só ser uma via de carros, mas o pessoal fazia bike ali, fazia cavalgada, caminhava com seus animais, caminhava com suas crianças, né? Ali também ali é um passa-fauna gigantesco, seja terrestre ou aéreo mesmo, e de repente o prefeito, sem nenhum diálogo, sem nenhum debate com a comunidade, muito pelo contrário, criminalizando ainda aqueles que defendiam um outro modelo para a cidade, e um modelo mais adequado para esses tempos, né, de fazer uma estrada parque ali, foram criminalizados, foram escorraçados muitas vezes, e não foram ouvidos, não teve espaço para o debate, para o diálogo, não teve uma tentativa mínima. A gente fez uma audiência pública, a prefeitura não foi, né? A gente tentou fazer reuniões com o prefeito, com o secretário de infraestrutura, o Galino, e não atenderam de forma alguma. A comunidade muito organizada, muito capacitada, muito qualificada para fazer essa intervenção, e não é por questões de custo ou de recurso, é uma questão de modelo mesmo, é uma questão de atropelar os processos, é uma questão de princípio de fazer a administração pública, que é não prever as questões ambientais de fato concretas, só fazem muito marketing, essa é a verdade, e mais do que isso, de não ouvir as comunidades para os seus reais interesses, e perdeu uma oportunidade única de ter construído uma estrada que seria uma referência para o mundo, de estrada parque, que poderia ser uma referência turística, de relacionamento entre um processo de urbanização dentro de alguns princípios que dariam uma outra conotação para aquela região. E isso é representativo por uma administração que investiu R$0 em questões ambientais estruturais, vamos chamar assim, que mudou de diretoria e de presidência, não é presidência de superintendente da Floran, mais de 4 vezes já. Isso de que não contratou nenhum novo fiscal, que mandou pessoas embora e que utiliza do órgão ambiental fundamental para garantir os seus currais eleitorais. Isso é muito triste, porque isso tem um reflexo enorme, né? Numa cidade onde nós temos um avanço muito grande do ponto de vista das unidades de conservação e de um tecido social que dá conta de fazer um debate qualificado e apresentar um outro projeto de sociedade para a cidade no ponto de vista ambiental, Nelson. Então, aquilo ali para mim é muito emblemático do ponto de vista da contradição que essa cidade tem, né? O Evandro Andrade coloca aqui uma questão sobre como é que a gente pode pensar a configuração espacial entre os limites das áreas de preservação e áreas urbanas. Isso é uma questão muito importante, porque eu acredito muito no controle social, né? E quanto mais difícil de você ver a demarcação entre aquilo que deve ser protegido e aquilo que não é, quanto mais fluido for isso, mais fácil fica de se passar os limites, vamos dizer assim. E aí tem muito a ver com a questão da participação popular, coisa que também é um outro aspecto que é totalmente negligenciado pelas últimas administrações. E eu gosto sempre de trazer esse exemplo, porque há uma falsa ideia do que as soluções para o território, para a cidade, são sempre dadas por estudos puramente técnicos, como se a população fosse desprovida de qualquer tipo de conhecimento. Eu sempre falo que o principal conhecedor, o especialista do território, é o morador. É ele que conhece a dinâmica e que ele pode ajudar em muito no conhecimento do território, inclusive auxiliar o técnico, no caso de urbanismo, de saneamento, de mobilidade, na solução dos problemas. Quando se começou a discussão do plano diretor de Florianópolis em 2006, naquele momento, houve de início uma abertura à participação social. E o município foi distribuído em distritos, já existia o distrito, cada distrito teve uma gestão própria, chamado núcleos distritais, que se reuniram para conhecer o seu território.
Então, cada distrito, claro, de maneira diferenciada, havia alguns distritos que já tinham uma tradição participativa, outros que tinham menos tradição. Então, em velocidades diferentes, a população de cada distrito começou a discutir o seu espaço, a discutir o seu território. E foi feito durante 2 anos, entre 2002 e 2008, uma verdadeira varredura do território a partir do olhar do habitante de Florianópolis. No final de 2008, nós tínhamos uma leitura da cidade espetacular que nós talvez nunca tivemos no município. E nós temos mais de 3.200 propostas vindas das comunidades. E eu analisei esse conjunto de mais de 3.000 propostas, e lá no laboratório que eu dirijo na universidade, chamado Cidade e Sociedade, e nós podemos perceber que a grande maioria dessas propostas indicavam para um tipo de cidade. Só para ter uma ideia, por exemplo, as propostas da comunidade, que vinham da comunidade em termos de mobilidade urbana, elas, mais de 70% indicavam mobilidade urbana não motorizada ou coletiva. Praticamente nenhuma, ou pouquíssimas propostas em termos de melhoria de sistema viário, de infraestrutura caríssima, como viadutos e túneis para carros. Indicava uma forte setorização das atividades, ou seja, um nucleamento dos distritos, um fortalecimento dos núcleos com serviços locais para evitar os deslocamentos. Apontava por uma grande necessidade de conservar os recursos, o meio ambiente em Florianópolis, ou seja, apontava para um modelo de cidade. O que aconteceu em 2008? 2008 teve uma eleição e que o candidato que se reelegeu, ele se reelegeu prometendo que iria continuar o processo participativo. Ele foi reeleito e, imediatamente, um mês depois, ele demitiu por telefone o presidente do IPUF, que estava conduzindo o processo, e destituiu todos os núcleos distritais e contratou uma empresa argentina para fazer o que ele chamou de leitura técnica, causando uma dicotomia entre leitura territorial da população e leitura técnica que não existe. Né? Eu, nesse momento, estou supervisionando um plano diretor lá em Minas Gerais, de maneira remota, né? E não existe dicotomia entre leitura da população e leitura técnica. Existe uma sintonia, deve existir a sintonia. Bom, resultado. Por que o prefeito, à época, fez isso? Porque o seu projeto de cidade estava sendo contrariado pela grande maioria da população. E digo o seguinte, se nós tivéssemos feito um plano diretor a partir daquelas propostas que saíram do núcleo distritais, nós teríamos uma cidade com uma capacidade de suporte muito melhor, uma cidade com melhor mobilidade, um melhor saneamento. Tudo naquelas propostas era melhor. Enfim, o Frankenstein que nós tivemos aprovado em 2014, portanto, 8 anos depois, tinha muito pouco ou parcialmente aquelas propostas da comunidade. Então, tem tudo a ver, sabe, essa questão da configuração espacial, né, e da participação popular, da participação da população. Não há confronto entre democracia representativa, que nós temos aqui um vereador, e democracia participativa. Ao contrário, elas devem conviver, porque o vereador será melhor se ele tiver um respaldo dinâmico, porque não é apenas de 4 em 4 anos. Esse respaldo deve ser dinâmico da população. Ele deve estar sempre muito atento, porque as coisas mudam numa velocidade muito grande e ele tem que estar atento às demandas e à renovação das demandas. Então, eu vou por aí, porque eu estou falando bastante, né, Marquete? Mas só para enfatizar que visão de cidade e cidade transparente, cidade aberta à população, tem uma relação muito próxima. Não, e é essencial trazer esses fatos históricos, porque eles acabam sendo o acúmulo que a cidade tem para alguns fatos que a gente está acontecendo agora, por exemplo, né? Então ele tem uma relação direta com
a ausência, por exemplo, da Estrada Parque lá no norte da ilha, esse processo de ruptura do diálogo com as instâncias de participação e o quanto que isso também acaba gerando uma cultura de não participação e de apenas trocas de favores e de interesses bilaterais, vamos chamar assim, entre, às vezes, um representante comunitário com um vereador, ou isso acaba não criando uma dinâmica e uma cultura de participação efetiva e de apontamento e construção da cidade a partir de estruturas de participação, do qual a gente fala que o esforço de aprofundar a democracia nessa perspectiva, né? E tem relação direta com esses desafios ambientais que nós estamos vivendo, né? Que eles têm hoje numa perspectiva que é essa pressão. Na verdade, a gente está numa disputa de cidade, de projeto de cidade. É muito interessante para quem está fazendo essa disputa, que tem o alto poder monetário do capital, não ter a participação da população, não ter a população empoderada desse processo de participação e de não ter também instrumentos legais que dão limites para esses interesses ilimitados deles, né? Então, eu acho que é importante destacar isso, porque o desafio hoje da estiagem e da crise hídrica de abastecimento na cidade, ela é resultante desse processo que não vê uma cidade sem limites, né? Assim como há uns meses atrás nós discutíamos, né, Elson, tu participou de algumas audiências, inclusive, a questão do emissário submarino, que seria uma alternativa de lançamento do efluente tratado, não só da ET do sul da ilha, mas de várias outras ETs da cidade, estação de tratamento de esgoto, numa perspectiva de lançar o tratado, né? E nós, hoje, discutindo a questão do abastecimento de água, né? Então, e a gente defendendo um outro modelo, né? Um modelo a partir de tecnologias muito apropriadas, né? No mundo inteiro, e que não tem um alto custo comparado a um emissário submarino, por exemplo, de se pensar um modelo a partir da descentralização, em alguns pontos, quando se puder, de sistemas ecológicos, em algumas realidades, quando puder, e convivendo com um sistema centralizado de tratamento, a partir de tratamento primário, secundário, preferencialmente terciário, né? Mas a gente tentando ampliar a discussão e falando, a gente quer que essa água tratada, se ela tem qualidade ambiental realmente, e ela não vai contaminar o mar ou um corpo hídrico como um rio, ele pode retornar para o seu ciclo hidrológico, ele pode ser infiltrado, ele pode ir para os jardins filtrantes, ele pode voltar para as áreas, mas não. O interesse de ocupar o território com o crescimento de forma infinita não quer que tenha, por exemplo, uns jardins filtrantes na região da planície entre mares, ao lado do aeroporto, que seria um lugar que poderia ser inclusive um jardim, um parque urbano, mas que estaria fazendo a recarga d'água a partir dos efluentes tratados. Por que não fazer isso? Se a gente poderia, com o mesmo investimento, ter outros modelos de tratamento de esgoto, né? Então, essas contradições é que nos pegam, assim, e aí sempre colocam essas propostas como propostas que vêm de algumas pessoas apenas, que não têm interesse, que isso é utópico, não é realista. Muito pelo contrário, é super realista. É porque não é a proposta hegemônica de quem está com o interesse nas mãos e quem tem os instrumentos, né? E os meios para garantir seus interesses, né? Com certeza. E teve uma reunião em dezembro do ano passado, eu não participei, eu soube, né? Tinha informantes, que aconteceu num grande hotel em Florianópolis, reunindo os CNPJs mais ricos da cidade, juntamente com o prefeito, e uma pessoa dentro da prefeitura, ligada ao planejamento urbano, disse que o modelo de Florianópolis deveria ser o modelo de Singapura, né? Alta densidade construtiva para viabilizar a cidade. Bom, isso deveria ser dito, né, claramente numa eleição municipal, que o modelo do prefeito é Singapura, né? E porque aí o povo não seria enganado e realmente saberia em que modelo que ele está votando. Como tu falas, as soluções que às vezes, ou que sempre nós apresentamos, não são utópicas. Elas têm respaldo em muitos países, inclusive do centro do capitalismo,
né? A França, por exemplo, tem o Conservatório do Litoral, quer dizer, é um fundo, né, que compra terras privadas próximo do litoral, torna-as públicas para não ocupar. A gente propôs isso aqui a ser chamado o quê? De contra, de maluco, de irreal. Isso está acontecendo no centro do capitalismo mundial, né? Isso só para citar um exemplo, tem centenas de outros exemplos que a gente poderia citar no campo da participação, no campo do transporte coletivo, o país no mundo que tem uma quantidade enorme de tarifa zero é os Estados Unidos, né? Você tem em Nova York, a capital, o modelo do capitalismo mundial, um transporte hidroviário que funciona 24 horas por dia, que liga a ilha de Manhattan a uma ilha no sul de Manhattan, que transporta 60 mil pessoas por dia, né? E custa zero a tarifa. Por que a tarifa é zero? Para convidar as pessoas a usarem esse transporte coletivo e assim evitar a necessidade de construção de infraestrutura rodoviária, que é muito mais cara. Quanto custa construir uma nova ponte em Florianópolis hoje para o transporte rodoviário? 4 bilhões de reais? 5, o dólar agora está mais caro, é 1 bilhão de dólares quase. Quantos anos isso subsidiaria o transporte coletivo, tornando-o mais atrativo, sem a necessidade de intervenção sobre o mar, ou uma intervenção, que é a proposta que foi dada, uma das propostas era chegando ali na ressacada, que é uma área de manguezal frágil, né? Enfim, pensar modelos alternativos não é ser do contra, é ser contra a um tipo de desenvolvimento que nós não concordamos e que Florianópolis precisa ser respeitado em sua identidade, né? Em sua identidade, né? O coronavírus mostrou que ele não tem nada de democrático, tem nada de democrático. Porque se é verdade que ele chega indistintamente em cada pessoa, ele encontra situações ambientais, situações sanitárias e corpos diferentes. As comunidades que não têm infraestrutura básica, elas têm um grau de letalidade muito maior que aquelas que têm. Por exemplo, São Paulo, Brasilândia, um bairro pobre, é 10 vezes maior o grau de letalidade que no Morumbi, né? Então é preciso a gente entender, é isso que o Marquito falou no início da conversa, da globalidade, ou seja, há uma relação da Terra, do planeta Terra, com tudo que acontece no lugar. E o lugar é o lugar da reação. O lugar é o lugar onde as flechas da globalização se entortam, como dizia o grande Milton Santos. E elas entortam do nosso lado, né, Elcio? Assim, entortam nesses momentos que a gente propõe essas perspectivas de um outro projeto de desenvolvimento, né, baseado, às vezes, nesse modelo, né, incentivando a agricultura urbana, a gestão de resíduos a partir da descentralização, né, como que a Prefeitura de Florianópolis hoje tem um programa chamado Cidade Lixo Zero, e a cada ano ela paga mais dinheiro para o aterro sanitário. Tem algo errado aí. A seta está se entortando aqui do lado, entendeu? Não tem como a gente aceitar isso, dizer que é uma cidade de lixo zero e, por exemplo, programas de compostagem comunitária feitos nas periferias, como na Queimada, no Mocotó, no Morro do Quilombo, lá na Chico Mendes, né, com a Revolução dos Baldinhos, não recebe um centavo da prefeitura, e a prefeitura paga, esse ano está previsto 40 milhões de reais para o aterro sanitário, e a gente não consegue implementar um modelo descentralizado de participação, como já aconteceu na cidade, o chamado programa e projeto Beija-Flor foi uma grande referência de gestão comunitária, onde os trabalhadores da CONCAP atuavam junto com representantes comunitários e poderíamos ter uma gestão local. Não faz sentido a gente ter que levar resíduos do Rio Vermelho para Biguaçu, se a gente poderia tratar localmente essa grande fração orgânica ou os recicláveis com associativismo dos catadores, né? Então, é dessa cidade que a gente está falando, e a gente não pode ser colocado num lugar que é um lugar que isso não se realiza, isso se realiza porque muitas vezes a sociedade civil e as comunidades organizadas já estão fazendo, sabe? E não estão sendo apoiadas, acaba tendo
um distanciamento da gestão pública com essas iniciativas locais, né? E isso se estende para a questão dos pescadores, por exemplo, que tem toda uma prática, pescadores, maricultores, né, que são atropelados historicamente e continuam sendo atropelados pelo processo de não criar autonomia e de não ser participativos, ativos no processo das tomadas de decisão dos seus territórios, né? Então eu trago isso porque a gente vem tentando trazer instrumentos, seja por leis propositivas de política pública, seja fiscalizando, Nelson, essas iniciativas do poder público e do poder executivo, especialmente dessa gestão que faz muito mais marketing do que realmente ações efetivas, e isso a gente vai poder ver, especialmente no campo ambiental, sabe, porque é muito evidente que não teve investimento nenhum em políticas ambientais, seja para resíduos sólidos, seja para esgotamento sanitário, seja para drenagem, seja para abastecimento de água, seja para as áreas ambientais, de recursos para fiscalização nas unidades de conservação, na construção conjunta para um programa de educação ambiental, e vai ficar muito evidente, assim, que foi muito mais para marketing, para ações de publicitárias do que realmente efetivas na vida real e concreta das pessoas. As pessoas querem participar, eu acredito nisso. Tem muita gente querendo participar dos processos e ser mais ativo no processo ambiental e não encontra instrumentos para isso, porque o Estado, no caso, a Prefeitura Municipal, não constrói esses instrumentos coletivamente, conjuntamente, né? É preciso que a gente assuma, né? E uma das vezes que eu estava no encontro da ANPUR, que é a Associação Nacional de Planejamento Urbano, o professor Carlos Wagner, do Rio de Janeiro, falava: a cidade é o lugar do conflito. Então, é preciso a gente entender que Florianópolis está em disputa, né? Ou a gente há disputa para pensar a partir da nossa visão de mundo, ou a gente terá uma cidade que ela terá uma administração que terá como único objetivo preparar o território para receber o capital. Ela deixará de ser um espaço de vida para ser um espaço de troca. É isso que está em disputa, Marquito, né? Se a gente pegar, né, qual foi a política de transporte coletivo que central nos países centrais do capitalismo para que você diminua a emissão de gases, para que você melhore a mobilidade urbana, que nós tivemos nos últimos anos? Qual foi a política habitacional de baixa renda que foi implantada? Nós somos, em 2012, nós éramos a única capital do Brasil que não tinha Minha Casa Minha Vida faixa 1. Até hoje não tem nenhuma na ilha. Não é porque o governo federal não deu, é porque o município não quis, porque para ele lugar de pobre é fora da ilha. Nenhum metro quadrado, Marquito, de regularização fundiária aconteceu. Uma terceirização da assistência social, né? Nenhuma política de aumento de uma política de geração de emprego e renda para a população de baixa renda. A gente viu poluição crescente das praias, o número de praias poluídas que sai anualmente lá, própria e imprópria, não diminui em Florianópolis, né? Não diminui o número de praias, ao contrário, aumenta o número de praias impróprias. Falta de transparência da gestão pública, fomos considerada a segunda pior capital em transparência na época da crise do coronavírus. Nenhuma política específica para as comunidades de periferia. Política de segurança que condena, que criminaliza o jovem e o negro, né? Descompromisso com a cultura, descaracterização do nosso carnaval, privatizou o nosso carnaval, vendeu o nosso carnaval para uma cervejaria, né? Política tu já falasse, a política de gestão de resíduos sólidos, ela é contraditória, porque ela paga por lixo transportado por uma empresa, portanto, essa empresa vai querer cada vez mais aumentar o número de resíduos sólidos, a quantidade, ela recebe por isso, né? Enfim, na área de saúde mental, né, um fracasso, é a única capital do Brasil que não tem CAPS 3, privatização de creche, enfim. Aqui nós temos esse conjunto de coisas que eu coloquei aqui, é só para mostrar que isso é reflexo de uma visão de cidade que está preparada apenas
para preparar o território para receber o capital. Muito bom esse apanhado geral, Elcio, porque a gente também já está aí cumprindo quase essa 1 hora do nosso debate. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais 1 hora tranquilamente, né? Mas a gente vai fazendo as nossas considerações finais, né? Nesse arcabouço todo que tu colocou, essa síntese, né? Um pouco desse momento que a gente vive à luz das políticas públicas, que é isso que tu está falando, né? A gente está discutindo à luz da política pública. Quero também fazer uma contraposição e falar que é possível fazer diferente e de outro jeito. Não é impossível. A gente não pode dar como se apresentar como está dado. Não está dado, está em disputa. Tu falou muito bem. E mais do que está em disputa, a gente tem aí um tecido social, Elson, e uma sociedade civil organizada. A gente tem servidores públicos municipais muito comprometidos com a construção de políticas públicas, seja na saúde, na assistência social, no planejamento urbano, na educação, que estão comprometidos e que muitas vezes são isolados do processo porque não querem, não deixam ser ouvidos e participativos do processo da gestão pública. Muito pelo contrário, o prefeito vem fazendo ataques desde que entrou, né, esses servidores, especialmente aos mais críticos, né? E a gente tem capacidade de pensar um outro projeto de desenvolvimento para essa cidade, que coloque no centro, por exemplo, esses dois princípios, a ecologia e a justiça social, e coloque no centro a participação das pessoas e daqueles servidores públicos que são a ponta da atividade da prefeitura municipal, sabe? A gente tem essa condição de fazer isso. A gente está vendo aí a sociedade civil dar um banho no enfrentamento ao Covid. A sociedade civil está dando um banho, está se organizando com cozinhas comunitárias. A prefeitura não tem política de segurança alimentar e a sociedade civil está dando um banho. Tem grupos que servem 500 marmitas por dia, autogestionadas, sem um dinheiro público, sabe? Feito da sociedade civil. Tem grupos plantando, praticando agricultura urbana para esse momento. Nós temos aí gente praticando compostagem comunitária, fazendo ações de saneamento ecológico e sem conseguir fazer um elo com os instrumentos de política pública municipal. Então, a gente tem condições de ter uma outra cidade, sim. Eu sou muito crente nisso, porque está em disputa e a disputa tem que ser feita e a gente não vai baixar a cabeça para esse processo, porque com a gente tem muito mais pessoas e grupos e organizações que sonham e esperam por essa cidade que tem outras capacidades e outras condições, né? Então, eu termino aqui a minha fala e minha análise nessa perspectiva, sabe? E já agradecendo aí a galera que está participando, né? Então, eu também dou boa noite e eu quero terminar com uma palavra de esperança, né? O novo já está presente na realidade de hoje, né? É preciso... o novo não vai nascer do nada, ele vai nascer daquilo que se realiza, o futuro não vai se realizar a partir do presente. Tem uma alegoria, né, que o professor Boaventura usa também, e que eu fez uma pequena adaptação. Eu acho que Florianópolis ela vai realizar a sua utopia a partir de uma federação de utopias. O que é uma federação de utopias? Ou seja, cada lugar, cada espaço diferenciado com sua identidade, no Campeche, no Morro das Pedras, no Ribeirão, no Muquem, no Daniela, no Monte Verde, na Prainha, no continente, em seus diversos espaços. Cada lugar desse com sua identidade, com sua pequena utopia, ser respeitado em sua identidade, e nós faremos uma federação em Florianópolis de uma grande utopia. Não podemos homogeneizar o território, achar que aqui é Singapura ou que aqui é uma única cidade. Não, nós somos vários lugares e que vamos viver harmonicamente com nossas identidades. Isso aí, a utopia existe para a gente caminhar na direção dela, já dizia o Galeano. Muito bom, Elcio. Agradecer a todo mundo que acompanhou aí, te agradecer, né, por essa 1 hora de conversa. Poderíamos passar muito mais tempo aqui e acho que a gente tem que manter a esperança, sim, porque as pessoas estão muito movidas à esperança. Temos que manter a luta também constante, temos que manter o diálogo com os territórios, com essa federação de utopias, né? E acredito que a gente tem instrumentos e condições de fazer isso, porque a gente está disposto a fazer algo que
seja real e concreto para a vida das pessoas. Então, é muito bom e agradecer muito mesmo a tua disponibilidade, Elcio, para a gente fazer essa conversa. E seguimos junto aí, companheiro, para o que der e vier, né? Agradecer a todo mundo que acompanhou e mandar um abração aí para todo mundo que acompanhou. Valeu, pessoal.